Está começando o podcast do Bob Lester. Nós estamos começando mais um Bobcast, o podcast do seu amigo Bob Lester. E hoje nós temos o prazer de receber para bater um papo com a gente, ele que é médico cirurgião geral e já foi prefeito do município de Codajás por 4 mandatos. Hoje o nosso convidado é o Dr. Lincoln. Doutor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu quero agradecer, Bob, pelo convite e para mim é uma honra poder estar aqui e contar um pouco da minha história e um pouco da minha história com Codajás. E a gente começa justamente perguntando sobre a sua história. Onde foi que o senhor nasceu? O que você lembra da sua infância, adolescência? Onde estudou? Eu nasci em 64 em Codajás. Fiz o ensino fundamental em Codajás e saí de lá com 13 anos para fazer o ensino médio e realizar um sonho, que era ser médico. E vim fazer o ensino médio e depois do ensino médio, com 16 anos de idade, eu fui aprovado na UFAM no vestibular para medicina. 16 anos? 16 anos. Com 22 anos eu estava formado médico. E no mesmo ano que eu terminei a faculdade, em 87, eu fui aprovado para o curso de cirurgia geral, residência em cirurgia geral, pós-graduação. Mas tive um ano de exército, né? Tive que ir para o exército. Quando retornei, fiz 3 anos de pós-graduação em cirurgia geral. E depois de uns 10 anos já trabalhando em Manaus como médico, cirurgião, veio o desejo de retornar a Codajás e tirar a nossa cidade daquela situação que estava. Uma cidade totalmente desestruturada, né? Não tinha nada. Cidade pequena, carente de tudo. E voltei, fui candidato em 96, perdi a eleição. Em 2000 eu voltei. Ganhamos com o maior percentual da história de Codajás. 65% dos votos válidos. E de lá fizemos um trabalho de reestruturação da cidade, né? Uma cidade que não tinha nada, tivemos que construir tudo. Mas foi assim que começou a nossa vida pública em Codajás. Uma coisa que chama atenção, doutor, dentro do que o senhor está conversando agora com a gente aqui, desde praticamente menino, adolescente, o senhor já tinha esse desejo definido de que queria ser médico. Sim. Quando saiu de Codajás, já saiu com isso definido na cabeça. Definido. Queria ser médico. O que inspirou? E o interessante era querer ser médico e cirurgião. A minha inspiração foi meu pai. Meu pai que cuidava do povo lá em Codajás. Qual o nome do seu pai? João Bastos. João Bastos. Tinha 2 pessoas importantes para aquela cidade, que cuidavam da saúde do povo. Chamava-se João Bastos e uma parteira muito querida na cidade também, Raimunda Dantas. Então esses 2, a minha vida foi ver esses 2 cuidando do povo, porque não existia médico lá em Codajás. Então, eu vendo tudo isso e um dia, muito novo, meu pai disse que com 4 anos de idade eu já declarava isso dentro de casa, que queria ser médico, com 4 anos de idade. E com 13 eu vim com esse desejo no coração, sozinho, a família ficou lá. E eu vim Você morar... veio morar em Manaus, na capital? Com 13 anos. Morar na casa de quem, doutor? De um tio, irmão da minha mãe. E com 16 anos eu adentrei o curso de medicina. Aprovado, naquela época só existia o FAM. Não tinha nada, cota, não tinha nada, era os melhores mesmo que passavam, tinha que estudar mesmo. E com 22 anos eu me formei médico. E com 26 eu era cirurgião. Aí volta para Codajás. Depois de uns 10, 15 anos aqui em Manaus, eu voltei para Codajás. Senti esse desejo. Mas sempre acompanhando. Sempre acompanhando. Sempre, o que estava acontecendo. Sempre. Ajudando. As pessoas que me procuravam, eu já ajudava muito aqui em Manaus. Eu atendia muita gente de Codajás, porque a carência era grande lá. E tinha um filho da terra que se disponibilizava em ajudar.
Então o povo vinha para Manaus, já procurava o Dr. Lincoln. E nesse momento o senhor percebeu que a carência de Codajás não era somente apenas na área de saúde. Com certeza. Precisava de alguém que amasse mesmo a nossa terra, né? E pudesse se dedicar. Dedicação exclusiva. Eu, há mais ou menos 30 anos que eu me dedico para Codajás, né? Todos os dias, de domingo a domingo, há 30 anos que eu tenho um paciente de Codajás. Eu tenho sempre alguém de Codajás para cuidar naquele dia. Ou aqui ou lá. Então, quando o senhor ingressa na política, quando o senhor, de repente, se apresenta ali na primeira eleição, foi com esse desejo de que eu preciso fazer alguma coisa pela minha terra. Com certeza. Com certeza. Não podia sair. Como médico, eu tinha que estruturar a cidade na área de saúde, né? Eu não podia... doutor, aí não tem hospital. Então, fomos cuidar de um hospital. E no 6º ano de mandato, nós inauguramos o nosso hospital, em 2006. Hoje um hospital grande, né? Codajás tem 30 mil habitantes hoje, mas quando tiver 100 mil habitantes, não vai precisar construir outro hospital. Esse mesmo hospital comporta uma cidade de 100 mil habitantes, porque é grande. Ele foi superdimensionado para o tamanho da cidade. Quando o senhor assumiu pela primeira vez, nós temos aqui a informação, em 2001. Sim. Primeira vez que o senhor se elegeu prefeito de Codajás. Foi. A eleição foi em 2000. Em 2000. 2001 o senhor inicia, isso, né, o primeiro mandato, que vai até 2004. Isso. Nesse momento, como foi que o senhor encontrou a prefeitura de Codajás? Um caos. A cidade, um caos total. Porque nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos hospital. Eu entrei num hospital, uma estrutura insalubre, que não tinha condições de atender ninguém, nenhum ser humano naquilo ali. Não tinha condições de atender. Era rato, era cocô de barata, de tudo. Era insalubre. E a partir daquele momento eu proibi que qualquer procedimento fosse feito ali. A gente pudesse encaminhar para Manaus, para Manacapuru, até que a gente tivesse um hospital. Aí fomos correr atrás do governador e iniciamos com o Amazonino e terminamos o hospital com o Eduardo Braga. E em 2006 nós inauguramos nosso hospital. Hospital bonito, que inclusive eu tive o prazer de homenagear meu pai, João da Silva Bastos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ambiente político de Codajás. Porque a gente muitas vezes tem exemplos em alguns lugares onde grupos acabam se revezando dentro da administração pública de determinada cidade. Era assim que funcionava em Codajás? Era assim. Na época do meu pai era assim, né? Tinha algumas famílias, família Bastos, família Alencar, que dominava a política no município. Meu pai foi prefeito uma vez e meu tio prefeito 3 vezes. E Natan Bastos e João Bastos. Nessa época era assim. Mas hoje já não está mais dessa forma. Existe outras famílias que têm grande influência política no município e não está mais polarizado em termos de família, não. Toda vez que o senhor se elegeu, o senhor conseguia se reeleger? Sim. Foram assim as 4 vezes, né? 4 vezes. Prefeito, depois prefeito reeleito. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, lembrando, claro que cada mandato tem ali as suas peculiaridades. Sim. Mas se fosse fazer um apanhado geral, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou durante essas 4 administrações em Codajás? Meu primeiro mandato, em 2001, eu me senti impotente e porque a cidade estava numa situação de calamidade, não tinha nada, não tinha médico, não tinha nenhuma unidade de saúde, as escolas eram umas coisas ridículas e pouquíssimo recurso no primeiro mandato. E teve um período que eu fiquei angustiado. Eu e minha esposa, e eu até cheguei a falar para ela o que eu vim fazer aqui, né? Sem recurso, sem nada. E ela disse, não, esse é o desejo do teu coração, vai em frente, trabalha e vai dar tudo certo. Coloca Deus na frente e vai dar tudo certo. E fizemos isso. Passamos por um primeiro mandato difícil,
pouco recurso, mas aí em seguida veio o segundo mandato, já na metade do segundo mandato. Foi muito bom porque nós passamos a receber o ISS da obra do gasoduto, Coari, Manaus. Então foi um período maravilhoso onde a gente pôde construir muita coisa, estruturar a nossa cidade. Mas no primeiro mandato e início do segundo mandato a gente já construiu o BS, fomos construindo com recursos que tinha. A gente foi construindo e UBS bonitas, UBS bem estruturadas, né? Em 2008 nós deixamos 6 UBS na cidade, todas UBS muito bem estruturadas, UBS bonita. E deixamos a cidade já no final do segundo mandato, já deixamos com as UBS, com o hospital e com todas as escolas estaduais ampliadas, reformadas, ginásio coberto, pré-escolar, creche, tudo construído até 2008. 2001, que é o seu primeiro mandato, o senhor trabalhou com a mesma verba, digamos assim, do prefeito anterior, ao qual o senhor substituiu? Sim. Com a mesma verba? Mais ou menos equivalente. Equivalente. Não tem muito o que diferenciar, porque o único recurso que diferenciou foi quando nós passamos a receber. E não foi no primeiro? Não foi no segundo mandato. No meio do segundo mandato em diante. Mas tudo o que o senhor fez no primeiro mandato fez praticamente com a mesma verba, a mesma arrecadação do prefeito anterior. Sim, porque o que a gente recebe num município como Codajás pequeno? O ISS, os recursos estaduais e os federais, né? Uhum. E com isso é muito dependente de como está a economia no estado e como está a economia no estado e na União, né? Os recursos federais e os recursos estaduais. E não teve muita alteração. Nós não temos indústria para arrecadar ISS, nós não temos para isso. Então tudo é pequenininho, é muito pouco, né? Quando veio esse recurso do ISS, das obras do gasoduto, aí sim, aí a cidade... E a gente fez uma coisa muito boa, que a gente uniu o Judiciário e o Ministério Público e fizemos uma reunião na Câmara, né? Com participação do povo que tinha interesse. E ali nós decidimos, eu disse, nós temos recurso para fazer 10 obras em Codajás. E quais são as prioridades? Aí o juiz e o promotor disse, nós temos que ter aqui estrutura para o Conselho Tutelar. A nossa cidade foi uma das primeiras cidades no Amazonas a ter prédio próprio, estrutura para o Conselho Tutelar. Até eu me lembro como o juiz de Codajás, ele era de Manacapuru, ele disse, a minha cidade, o Conselho Tutelar é alugado. E aqui o Conselho Tutelar é prédio próprio. Toda a estrutura que eles precisavam, nós construímos. Está lá o prédio até hoje. E nós construímos o Centro de Convivência do Idoso, que é uma outra estrutura linda que tem na nossa cidade. Tudo com esse recurso. Porque eu também fiz essa consulta popular, né? E dei ouvido para o povo, para as autoridades, para a gente chegar a uma conclusão e o que era prioridade para nós naquele momento. Ou seja, por que eu toquei nesse assunto desse jeito? Para que fique claro de que se a administração anterior, a sua, na primeira vez, tivesse a vontade de fazer, também teria feito. Teria feito, com certeza. Com certeza. Nós passamos 8 anos e eu revendo agora, né, para a gente poder postar nossas obras e a juventude que hoje tem 20 anos, mas que vota, mas que não conhece a história do Dr. Lincoln. Quem conhece são os pais dele, os avós deles, né, seus tios, mas essa juventude não conhece. Então estamos postando foto de obras do primeiro mandato, do segundo mandato. A minha primeira obra em Codajás está lá até hoje, uma praça de alimentação, bem na entrada da cidade. E eu tive o prazer de levar o Gilberto Mestrinho para inaugurar essa praça. Praça Eliezer Basta, nome de um tio meu. E foi a primeira obra construída e primeira obra inaugurada.
Mas tiveram outras obras também bonitas, importantes, uma UBS, né, da UBS São Francisco. Então, mesmo com dificuldade, mas nós fomos estruturando a cidade. A gente precisava estruturar a cidade. Nós fomos contratando médicos, né? E com isso melhorando a saúde e a educação, que eram os pontos-chave. E também todo prefeito ele tem obrigação constitucional com saúde e educação, né? E a gente cumpriu rigorosamente nesses 4 mandatos a nossa obrigação com a saúde e com a educação de Codajás. Tem muitas pessoas que às vezes elas pensam assim: não melhorou a minha vida financeira. Às vezes a pessoa pergunta: foi bom ou não foi bom? Eu continuo ganhando o que eu estou ganhando. A pessoa faz esse tipo de parâmetro, mas não para pensar e não analisa a questão do atendimento na saúde, a questão da educação, muitas vezes a questão do transporte, né, a questão da segurança. Não consegue analisar como um todo. As pessoas às vezes têm a mania de analisar, não, eu enquanto indivíduo, não como, de repente, uma comunidade. O quanto, por exemplo, a construção da primeira creche-escola, como isso deve ter impactado de maneira positiva. Verdade. Né? Bob, é interessante, mas eu sempre busquei o coletivo. Sempre o coletivo, nunca o individual. Eu fui muito questionado no início e até hoje, né? Eu muitas vezes questiono por que, por exemplo, a cidade era o sistema viário era um caos. A gente passou a vida toda na lama. E as pessoas às vezes questionavam, mas eu dizia para eles: eu tenho responsabilidade com o nosso município, com recurso. Eu posso até errar, mas eu não errei porque desviei recurso. Eu errei porque priorizei alguma coisa que eu poderia ter priorizado outra. Tudo bem. Mas eu dizia: como é que eu posso concretar a rua ou asfaltar a rua se eu não tenho hospital para atender o nosso povo? Eu não tenho uma UBS, né, para cuidar da assistência básica. As escolas eram um caos total, um calor, né, não eram refrigerados, era um prédio abandonado, parecia prédio abandonado. Nós ampliamos escola, nós construímos escola, as do estado todas foram reformadas e ampliadas, construídos 5 ginásios cobertos, construímos creche. Depois que a cidade estava estruturada, secretaria por secretaria, toda estruturada, educação, construção de mais de 20 escolas na zona rural. Depois que estava toda estruturada a cidade, em 2018, eu já tinha feito ruas, uma aqui, outra ali, asfaltado, concretado 2 pequenos bairros da cidade, o PET e o Nova Esperança. E eu dizia, mas o meu desejo, eu digo, eu não posso sair de Codajás e deixar minha cidade na lama. Codajás estava estruturada, bonita. Eu dizia muito isso. Parece uma dama bem vestida, mas descalça. É essa a sensação que eu sinto. E eu vou sair daqui frustrado se eu não concretar minha cidade, se eu não tirar minha cidade da lama. Aí vinham aquelas obras de concreto, de má qualidade. Passei por várias obras dessas. Todo mandato tinha um asfalto na cidade. Mas no primeiro inverno a água levava. E um dia eu disse pro nosso governador, governador, eu vou concretar a cidade. Com recurso do nosso município. Eu vou concretar. Veja aí o que o senhor precisa trazer para cá para estruturar a nossa cidade. O concreto é comigo. E concretei 20 quilômetros. Tiramos a nossa cidade da lama. Está lá, Codajás, desde 2018 para cá já se passaram 6 anos. Se fosse concreto, não tinha mais, estava na lama. Se fosse asfalto, estaria na lama. Uhum. Mas é concreto armado. Está lá, a cidade toda no concreto. Eu fico feliz quando eu vou visitar minha cidade e encontro a minha cidade com um sistema viário todo bacana. Que você fez. Concretado. Quase 90% da cidade concretada. Ficou faltando 2 bairros, né? Mas o recurso
O recurso que eu tinha de 2018 até 2020, quando encerrou meu mandato, hoje, a atual gestão, ela arrecadou muito mais. E não fez os mesmos 20 quilômetros que eu fiz. Fez muito menos. Pouquinho. Cidade hoje era para estar totalmente 100% concretada. Porque não faltou recurso. Teve recurso, mais recurso do que eu tive para concretar, e teve o mesmo tempo. Porque em 2018 eu impetrei no Supremo Tribunal Federal para que a prefeitura tivesse o direito de receber um royalty. E nós passamos a receber. Foi por isso que Deus foi bom comigo, porque me deu a oportunidade e o privilégio de concretar minha cidade. E que eu não saí daquela cidade na lama. Eu saí de lá deixando ela toda estruturada, com o hospital, com o BS, com o BS Fluvial, que foi um sonho a gente deixar em Codajás, e hoje está lá abandonada, destruída, um patrimônio tão lindo do povo do interior, e concretada. Isso aí para mim foi fechar com chave de ouro. Mas a atual gestão já arrecadou muito mais. Eu não tenho os números exatos, mas eu só tenho a informação de que foi muito mais do que o que eu recebia de royalty. Tiveram o mesmo período de tempo, 3 anos e meio que eu tive para concretar 20 quilômetros, e não concretaram. Tem bairro lá na lama ainda. Então, esse aí foi a coisa boa que aconteceu, né, de ter sido privilegiado por ter feito essas obras tão importantes para o nosso município, e o que eu sempre também busquei foi melhorar a qualidade de vida do nosso povo, né? Eu tenho certeza que com as obras que nós deixamos em Codajás, nós melhoramos em muito a qualidade de vida. Vamos ver se o senhor consegue lembrar. São 4 mandatos. Sim. São 4, é muito tempo. É muito tempo. Vamos lá. Área de educação. O que o senhor lembra da área de educação? Pois é. De suas administrações. Vamos separar aqui por educação, saúde, para a gente não se atrapalhar. Vamos. E vamos começar por educação. O que o senhor lembra da área de educação? A educação, a cidade era um caos, inclusive na educação. Nós não tínhamos uma sede, que eu acho importante, é a principal secretaria. É a secretaria que, por exemplo, nos meus mandatos, eu tinha 1.200 funcionários, 500 era da Secretaria de Educação. Então, tinha que ter uma estrutura para que a gente pudesse administrar de uma forma melhor, né, com qualidade, essa educação. Nós construímos uma estrutura linda da Secretaria de Educação. Construímos auditório, que nós não tínhamos auditório em Codajás. Quando a gente precisava fazer alguma coisa, a gente tinha que apelar para o padre para pedir o apoio da Igreja Católica, que sempre teve um centro de treinamento Ajuri lá. E construímos um auditório lindo. Construímos pré-escola, construímos creche, construímos ampliamos escolas do município, reformamos escolas do município, e para fechar com chave de ouro, eu construí uma escola linda no bairro do Laguinho, chama-se Escola de Mamãe, com 10 salas de aula, com ginásio coberto, totalmente com recurso do município. Uma escola linda. Para o nosso maior bairro também, né, que é o bairro do Laguinho, nós já tínhamos construído uma outra escola padrão, no segundo mandato, uma escola padrão no bairro do Laguinho também. Do lado dessa nossa escola, nós construímos antes uma escola Luiz Gonzaga, recurso do Estado, mas foi administrada, a construção foi pela nossa administração. Fizemos toda a obra. Também é uma escola linda, né? Com ginásio, com tudo. Então, na educação, praticamente, eu acho que muito mais da metade do que tinha, que tem hoje Codajás, foi construído por nós. Muito mais. Eu acho que 70%, porque se contar com as reformas e ampliações de todas as escolas do Estado e tudo que nós construímos, inclusive na zona rural, com mais de 20 escolas na zona rural, 2 em concreto, né, nas nossas maiores comunidades,
Badajoz e Murituba, com ginásio, uma quadra poliesportiva coberta também na comunidade de Murituba. Então, contando com todas essas escolas, eu acho que a educação, nós fizemos muito pela educação. Até por também, uma coisa interessante que acho que até os professores nem lembram, nós tínhamos 19 professores com nível superior em Codajás, quando nós assumimos em 2001. E depois veio a UEA. A UEA veio e nós imediatamente assinamos o convênio com a UEA, para que elas fossem para Codajás também, e os nossos professores tivessem o privilégio de cursar nível superior. E saímos de Codajás com todos os professores, tanto da rede municipal como da rede estadual, com nível superior. Quando nós chegamos lá, só eram 19, que faziam fora de Codajás. E a UEA depois foi para Codajás, nós abraçamos essa causa, nós pagamos, né, por cada aluno, a prefeitura pagou por cada aluno, e esses professores tiveram o privilégio de fazer o normal superior, né? E todos no final do mandato já com um curso superior. Claro que isso influencia diretamente no processo pedagógico, isso diminui a evasão escolar também, né? Com certeza, com certeza. E a melhoria da estrutura das escolas também é um ponto positivo para que os alunos não desistam, né? A merenda escolar, tudo é importante para que os alunos, para que não haja evasão escolar. A construção da primeira creche escola. A primeira creche, o pré-escolar, né? Hoje o Codajás está bem servido de escola, bem servido. E aí nós vamos para a área da saúde, que é, digamos assim, a sua área. A área de saúde é onde eu gosto de atuar, né? E aí, como foi esse processo de recuperação da saúde pública? Nós temos 38 anos de formado como médico, já é uma vida... E eu trabalhei a vida toda como médico na rede pública, né? Nunca tive consultório para cobrar a consulta, né? Nunca cobrei uma consulta de ninguém, nunca. Sempre trabalhei... Hoje nós temos o Instituto de Cirurgia, né? Que já estamos há 30 anos servindo todos os hospitais do estado em Manaus. Onde você vê um cirurgião, você vai ver alguém do Instituto de Cirurgia. Há 30 anos nós estamos aí. E eu sou um dos fundadores do Instituto de Cirurgia do Amazonas. Isso, Instituto de Cirurgia do Amazonas. Eu sou um dos fundadores. Nós no início éramos 21 cirurgiões, hoje nós somos 200. 28, João Lúcio, Platão, todas as UBE, os SPA, todas as maternidades de Manaus são atendidas pelos cirurgiões do ICEA. E nós estamos há 40 anos, então nós ganhamos experiência já, né, de trabalhar. E na saúde em Codajás, para mim, foi... Desafiador. Foi desafiador. Mas coisas assim muito positivas, né, durante o nosso mandato. Primeiro tinham duas UBSzinhas bem acanhadinha, mas destruída, com floresta já dentro do terreno. Fomos lá, limpamos, arrumamos, demos uma reformada para a gente ter um início. Depois foi para valer. Começamos a construir, cada bairro com a sua UBS. Cada bairro teve a sua UBS. Tinha a sua UBS com médico, com enfermeiro, com equipe de técnico de enfermagem, vacina. Depois construímos uma policlínica com tudo. Tinha endoscopia, tinha colposcopia, tinha ultrassonografia, todos os dias. Em 2008 nós inauguramos essa policlínica. Nós tínhamos consultório dos especialistas, laboratório nosso do município, que só tinha no hospital, e no hospital praticamente não fazia nada. E nós passamos a fazer os exames gerais no laboratório do município. Nós tínhamos raio-x, o nosso raio-x da policlínica, para não depender do raio-x do hospital, que às vezes ficava quebrado e a gente não tinha para onde... Então nós montamos uma farmácia básica, onde o povo ia lá buscar o seu medicamento. Montamos uma policlínica no centro da cidade, bonita, até hoje está lá. É uma estrutura bonita. Não está hoje funcionando como deveria, mas a estrutura física ainda está lá. E tínhamos tudo isso aí. E você sair em 2008
com um município que o seu paciente chegava lá e ia fazer uma endoscopia, podia fazer uma ultrassom, podia fazer na hora. Pegar seu remédio que os médicos dos postos de saúde passavam, fazer seu raio-x, fazer seu eletro, né? Fazer seu preventivo em qualquer unidade básica de saúde. Todas as unidades tinham consultórios bonitos, modernos, com equipamento, com material de primeira qualidade. Eu não vou fazer propaganda aqui da marca, mas quem é dentista da minha época sabe qual era o material que a gente usava. Uma vez eu levei uma turma de São Paulo na nossa UBS Fluvial e quando chegou lá eu apresentei um consultório para as dentistas que tinham vindo para fazer uma viagem para o interior com a gente. Era uma equipe de voluntários em São Paulo. E elas disseram: olha, doutor, o que o senhor trabalha aqui é o material que eu trabalho no meu consultório em São Paulo. Então, eu saí em 2018 assim, extremamente realizado. Tanto que quando eu voltei a ser candidato em 2012, ganhei a eleição. Ganhei a eleição e depois ganhei a reeleição. Porque a gente sempre trabalhou firme, né, na área de saúde. E eu sempre fui a pessoa que estava ali. Eu tinha secretário de saúde, lógico, mas a pessoa mais experiente no meu município na saúde era eu. Não é à toa que já vou fazer 40 anos de formado. Então eu era o mais experiente, então era eu que tinha que conduzir. Lógico que a gente ouve opiniões. E uma coisa interessante também que a gente deixou em 2008 foi contratar um neurocirurgião. Um cirurgião excelente, que até hoje está no município, fazendo consulta mensal. A implantação do CAPS foi outra coisa maravilhosa para a saúde do município, onde nós contratamos um psiquiatra. Quando eu morava em Codajás, no primeiro e segundo mandato, tinha gente enjaulada, acorrentada, paciente que tinha um problema psiquiátrico. Quando tinha paciente com surto psiquiátrico, para a gente trazer até Manaus era uma luta. Tinha que pedir apoio da guarda, apoio da polícia, para acompanhar esse paciente até o hospital psiquiátrico em Manaus. Com a contratação de um psiquiatra para a cidade, isso aí praticamente acabou, zerou. Os pacientes psiquiátricos eles têm acompanhamento mensal, assim como os pacientes neurológicos. Eles têm os pacientes acamados, os sequelados, pacientes epiléticos, eles fazem acompanhamento mensalmente, desde acho que 2008, quando levamos para Codajás esses dois especialistas. Depois nós criamos na saúde, temos a oportunidade para o fisioterapeuta, que não tinha como contratar fisioterapeuta, porque não existia isso no RH da prefeitura. Criamos isso na Câmara, 7 fisioterapeutas foram contratados, construímos isso tudo na saúde. Construímos o Centro de Convivência do Idoso, com hidroginástica, com academia, com aula de balé, aula de dança, aula de tudo. E tinha entretenimento para os idosos. Rapaz, a minha casa era cheia de idoso, com dor. Toda hora a casa lotada de gente, eu toda vez vendo as mesmas carinhas, né? E depois eles sumiram da minha casa, porque eles tinham um dentista para eles, no Centro de Convivência do Idoso, tinha um médico que fazia atendimento periódico lá com eles, uma vez por semana, eu acho, ou 2, eu não lembro. Tinha os 7 fisioterapeutas que faziam um trabalho maravilhoso com eles. Tinha todos os equipamentos necessários que eles pediam de mim, eu dava para os fisioterapeutas trabalharem lá. Tinha a quadra poliesportiva, né? Onde os idosos... na realidade aquilo ali não era uma quadra poliesportiva. Para eles funcionava mais como um multiuso, né? Servia para tudo, para jogos, para dança, para onde ficavam as mesas de bilhar, de ping-pong, mesa para jogar dominó. É maravilhoso, foi um programa muito bom que eu sei que melhorou muito a qualidade de vida dos nossos idosos. Tinha idosos que chegavam comigo e diziam: doutor, eu vivo só e eu sendo idoso é minha família hoje. Então, quadros de depressão, de dores, tudo isso aí foi amenizado com a construção também do Centro do Idoso.
E na zona rural, eu sempre fiz viagem de barco regional. Nunca deixei de fazer. Vivia no interior, consultando, e depois nós ganhamos a UBS Fluvial, uma emenda do senador Eduardo Braga. Deu o recurso, a prefeitura construiu a UBS Fluvial. Um barco lindo, né? Bem estruturado, 40 pessoas, podia ficar muito bem acomodado, com conforto, boa alimentação, podia dormir em qualquer lugar do rio sem Carapanã. Trabalhava o dia todo, era cansativo, mas à noite tudo refrigerado, né? Muito bonita. E foi mais uma coisa muito boa, né? Uma obra muito maravilhosa que nós construímos para a saúde de Codajás. A UBS Fluvial atendia os amigos das comunidades. Todas as nossas 60 comunidades da zona rural. Codajás tem um território grande. Codajás é mais ou menos o tamanho do estado de Sergipe. Mais ou menos, pouco menor do que Israel. O estado de Israel. Um pouco menor. Então ela tem um território grande. São mais de 60 comunidades. E a gente atingia a todas as comunidades com a UBS Fluvial. E na área social? O que o senhor lembra da área social? Na área social... Trabalho para crianças, jovens, adolescentes, idosos. Na área social, a secretária, minha esposa, ela não tinha nem lugar para despachar, porque não tinha mesmo secretaria. Hoje, em Codajás, tem uma secretaria, sede da secretaria, um prédio bonito, estruturado. Nós construímos vários prédios, porque não cabia só num prédio. Tem o prédio da secretaria, tem uma escola de arte. Essa escola de arte que nós construímos tinha centenas de alunos matriculados, com a escola ativa. Nós tínhamos escola de dança, escola de música, escola de grafite. Tinham várias modalidades, que hoje tudo parado. Com muita tristeza, inclusive, que a gente relata isso. Mas não está funcionando como funcionava na nossa época. Tinha todos os programas sociais do governo, a gente implementou na cidade de Codajás. E tinha um programa para as adolescentes, que elas eram inseridas com 12 anos de idade. E com 15 anos a gente fazia o Baile das Debutantes. O Baile das Debutantes. Eu acho que esse programa, ele marcou... Lógico que tinha muito mais outros programas e programas também assistenciais, né? Assistência às famílias carentes. Mas esse Baile da Debutante foram mais de 300 adolescentes. Que eram acompanhadas desde os 12 anos. Desde os 12. Com psicólogo, com dentista, com médico. E o mais interessante desse programa era... O central mesmo era que evitasse a gravidez na adolescência. Uhum. E das nossas 300 debutantes que concluíram o programa todo e puderam debutar com 15 anos, e sempre era uma festa linda naquela cidade, apenas 2 engravidaram e foram excluídas do programa. Mais de 300 adolescentes a gente pôde acompanhar e fechar com chave de ouro, né? O baile das debutantes sempre era uma festa linda na cidade. Então foi uma coisa que marcou. Esses últimos tempos a gente tem ouvido os depoimentos delas, né? Elas têm dado seus depoimentos e como mudou a vida dessas 300 adolescentes. Então, a ação social era uma secretaria muito atuante. Muito atuante. E ela tinha um apoio da prefeitura. Tinha apoio total, né? Para todos os programas. Nós tínhamos muitas crianças. Eram centenas de crianças em atividade conosco. Além
do centro de convivência do idoso, nós dividíamos a responsabilidade. Lá eram 2 secretarias que tomavam conta do centro de convivência do idoso. Era a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde e a Educação também ela participava, porque nós tínhamos 2 salas de aula dentro do centro de convivência do idoso para cuidar da alfabetização dos idosos. 2 salas para tirar todos os idosos do analfabetismo. Com todas essas realizações, Codajás conseguiu a redução drástica da proporção de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, redução dos índices de concentração de renda, redução drástica da distorção idade série dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, elevação do IDEB. Sim. Das séries iniciais do ensino fundamental de 2,0 para 4,9 pontos. Que maravilha! A diferença é grande de Codajás de 2000 para Codajás de 2020, que foi quando eu deixei Codajás. As pessoas até brincavam com a gente, né, que Codajás era a cidade de 2 ruas, a da frente e a de trás. E é uma verdade, era assim mesmo. Codajás era a cidade de 2 ruas, uma cidade totalmente desestruturada. Hoje é uma cidade linda, Codajás é uma cidade linda. Cidade linda, estruturada e o povo maravilhoso, né? O povo de Codajás é diferenciado, né? É um povo diferente. E nós esquecemos de falar sobre a nossa festa do açaí, mas nós fizemos 15 festas. Nossos 16 anos de mandato, só não fizemos a última por causa da pandemia. Mas foram 15 festas bonitas, onde a gente pôde colocar a festa do açaí como uma atividade cultural do Estado e não apenas uma atividade cultural do município. Codajás, antes de chegar lá, Codajás tinha uma festa do açaí, mas era uma festa do açaí restrita ao município, né? Era nossa. Mas hoje não é mais nossa, né? Hoje já vai gente do estado todo para Codajás para assistir a festa. E graças a Deus que eu pude participar desse reconhecimento hoje, né, de que a festa ela faz parte do calendário cultural do estado. Doutor, se a gente for falar de atividades econômicas, por exemplo, a economia de Codajás é o extrativismo vegetal, a pesca, a agricultura, aí tem o açaí, a produção do açaí, tanto é que Codajás é conhecida como a terra do açaí, é um dos maiores produtores de açaí do estado. Tem a questão do turismo, e eu fico imaginando o seguinte, de que maneira um administrador público, né, de uma cidade como Codajás, ele encara esse desafio de tornar um município como Codajás menos dependente da administração pública. Isso é uma coisa boa de falar, porque assim, quando eu cheguei em Codajás, a gente tomava açaí, as pessoas elas passavam com a panela, né? Com açaí. Tinha os pioneiros no açaí de Codajás, né? Graças a Deus por eles. E quando eu cheguei lá, eu senti a necessidade de a gente fazer algo por essa produção de açaí. Porque ninguém fazia nada. Quando eu cheguei lá, na época de distribuir aqueles implementos agrícolas, iam máquinas para Codajás que não tinham nada a ver com a nossa vocação. Nada a ver. Chegava lá, despolpadora de milho, máquina de despolpar cupuaçu, né? Aquele montoeiro de máquina bonita, mas eu digo, o que que vai servir isso para nós? Aqui a nossa vocação é açaí. Aí tive com o governador, nós precisamos de máquina de despolpar açaí aqui, para o senhor distribuir para os nossos produtores. A gente não precisa, muita coisa aí tá bem, os motor rabeta, de cevar mandioca, tudo certinho. Os terçados, né? Naquela época não tinha máquina de roçadeira, nem roçadeira e nem serra, né? Motosserra. Ele distribuía, era terçado mesmo, terçado, machado. E fomos conquistando, graças a Deus, porque conseguimos recursos na Suframa para construir a primeira agroindústria de açaí do Brasil, pasteurizado. E construímos. Em 4 anos, nós estávamos com a nossa
a nossa agroindústria do açaí com ferryboat frigorificado para trazer açaí para Manaus e de Manaus ganhar o mundo aí. Construímos a agroindústria. Hoje a agroindústria está parada por questões administrativas, porque depois da construção da agroindústria nós tivemos que entregar essa agroindústria para uma cooperativa dos produtores de açaí de Codajás, porque a prefeitura não podia administrar a agroindústria. Era recurso da Suframa, e a Suframa também ajudou a cooperativa de Codajás a capacitar os produtores, né? Ela colocou uma empresa de capacitação lá e formou muito bem uma cooperativa que depois assumiu a agroindústria, mas hoje, infelizmente, não sei qual o motivo, está parada. Uma outra coisa que a gente chegou lá, festa do açaí. Festa por festa não é o nosso objetivo principal. Não é isso que a gente quer. A gente quer que essa festa nos ajude. Além da questão cultural, mas na questão econômica. Que ela não deixe só lixo. Criamos, exatamente. Quem vai visitar, né? Exatamente. Criamos o seminário dos produtores de açaí de Codajás. A gente usava os 3 dias de festa, trazia as maiores autoridades do Amazonas, do Pará, principalmente esses 2 estados, e iam para lá para palestrar. Sebrae, INPA, para palestrar sobre a produção do açaí. E foi uma coisa boa isso aí. E Dan, meu irmão, o secretário, digo, você está colocando recursos da AFEAM para produção de tudo. E nós precisamos de incentivo para os produtores de açaí. Nós conseguimos, a partir daí, que a FEAM financiasse os produtores de açaí. Isso não existia. Então, Codajás era praticamente poucos sítios que produziam açaí, o restante era nativo. E era artesanal, produção artesanal. Produção artesanal. Hoje se perdia muito. Se perdia muito. Hoje nós temos grandes produtores de açaí, grandes empresários fortes na área de produção de açaí. Pessoas que passaram a substituir campo de gado por açaí. E foram investindo, e hoje Codajás eu acho que nós já somos 50% de produção cultivado de açaí e 50% nativo. Antes era 100%, mas a tendência é crescer. Nos próximos 5, 10 anos, os açaí que estão plantando hoje, daqui 5 anos já vão começar a produzir, e a gente sempre se distanciar da produção dos açaizeiros nativos dos cultivados, que são muitos. Hoje são milhares e milhares de açaizeiros plantados em Codajás, e a nossa produção de açaí crescendo cada dia mais. Nós temos hoje 2 agroindústrias. Temos uma agroindústria que emprega 70 pessoas e que bate até 1.000 sacas de açaí por dia. É uma produção grande. É uma empresa do Pará. E tem muitos outros produtores. Então, o açaí de Codajás hoje, ele é a principal fonte de renda do nosso povo e de alimento. Mesmo que a pessoa não produza para vender, mas ele produz para se alimentar. Então, é um alimento importantíssimo para os nossos codajaenses, assim como também a questão financeira, a questão econômica. Durante os meses da produção do açaí. Quais são os meses? A nossa interessante que a nossa produção de açaí é na entre-safra do Pará, né? São 2 espécies diferentes. A nossa começa no final do ano, vai até junho, julho. E o Pará está 0. Aí a do Pará começa de julho até começar a nossa. Final de outubro em diante já tem açaí em Codajás. Novembro, dezembro já começa o nosso açaí, vai até junho. É o melhor açaí do Amazonas? Não tenho dúvida não. O nosso açaí é maravilhoso. Qual é a espécie? O senhor disse que é diferente. Elas são, eu não estou lembrado aqui o nome científico das duas, né? Mas interessante são as características também, né? Por exemplo, o nosso açaí, uma semente dá um pé. O açaí do Pará,
uma semente é como se fosse um pé de bananeira. Uma toiceira. Então, é uma toiceira. Uhum. Então essa é a principal diferença. Mas o nosso também tem as vantagens. O fruto é maior, a quantidade de polpa é maior, os cachos são maiores. Então mais ou menos que equilibra a produção, né? O outro é menor, mas também são muitos pés de açaí de uma só semente, né? Mas o nosso é melhor. Eu sou de Santarém, no Pará. Eu fui criado tomando açaí na mamadeira. Você deveria ter dito que eu não tinha falado isso, né? Agora, não é só a questão alimentícia, porque o açaí também ele é utilizado na indústria de cosméticos. Cosméticos. Né? Já existe esse tipo de cuidado, de atenção lá em Codajás também? Não. De aproveitar a matéria-prima, por exemplo, para fazer licor. Em Codajás faltam algumas coisas ainda. Por exemplo, a nossa semente, nosso caroço, né? O que depois de ter sido despolpado, né? A gente poderia usar melhor, né? Por exemplo, as fábricas de cerâmica podiam estar queimando esse caroço de açaí. Então essa logística talvez ainda não tenha... Como combustível, né? Como combustível. Uhum. Talvez ainda não... Eu tinha inclusive uma conversa com um empresário de Iranduba, que ele dizia: Abraão, eu quero todo o açaí de Codajás, o caroço, que eu quero... Essa logística nunca se encaixou, né? Uma outra coisa também nós fomos procurados uma vez por uma indústria de cosmético para pigmento, né? Para corante. E assim, eu acho que o coração pesou um pouco, né? E eu não dei muita atenção para eles, porque eu digo: não, vocês vão tirar o privilégio de o povo tomar desse vinho tão delicioso, porque o vinho que é tirado o açaí que é tirado para a produção de cosméticos, ele não é aproveitado para nada como alimento, só para a produção de cosméticos. Uhum. Então não vogou muito lá em Codajás não sobre isso aí. Entendi. Dr. Lincoln, 4 mandatos em Codajás, médico conceituado no Amazonas, reconhecido no Amazonas. Hoje o senhor poderia, de repente, dizer assim: eu vou viver minha vida. Eu vou agora viver, né? Vou aproveitar para descansar um pouquinho, vou continuar atuando como médico. Mas de repente o coração ali, esse filho de Codajás, mais uma vez está se apresentando, está participando do processo, é pré-candidato mais uma vez a prefeito de Codajás. O que lhe motivou a esse retorno? Olha, eu digo que a política ela é linda, né? Eu tenho 2 paixões na minha vida com relação às minhas atividades, né? Lógico que eu amo a Deus em primeiro lugar, minha família, mas tem 2 coisas que eu amo: é a medicina e a política. Mas eu amo a política do servir. A minha vida, desde que eu entrei na política em 96, foi servir o povo de Codajás. E não só o povo de Codajás, porque eu também sirvo muita gente em Manaus. Eu já tive convite para sair candidato a deputado. Fui candidato a deputado em 2010, tive 11 mil votos. E em Manaus eu tive 5 mil votos. Ninguém viu uma propaganda minha. Nenhuma propaganda minha. Foi voto dos meus amigos e dos meus pacientes. Sem pedir o voto, porque eu não tinha contato desse povo e nem propaganda em televisão não saía, que meu partido era de oposição, pequeno e... Não tinha tempo. E fui eleito o primeiro suplente do Arthur Bisneto e do Luiz Castro. Eu fiquei em 3º lugar nessa chapa. E por pouco eu não me elegi deputado. Mas eu tenho uma paixão por Codajás. Ainda não senti desejo no coração de parar. Eu acho que a política do servir é o que me motiva, né? A minha esposa, além de advogada, ela é pastora. E ela sempre diz que Codajás foi um ministério que Deus nos deu, né? De servir aquele povo, porque eu nunca servi, eu não dependo de prefeitura para servir o povo de Codajás. Eu sirvo esse povo todo dia. Todo dia, fora da prefeitura e na prefeitura. Sirvo todo dia. Todo dia. Quando eu chegar em casa agora, eu tenho muita gente de Codajás lá, que vão para tomar café comigo 4 horas da tarde de quarta-feira. Depois das 4. Fica 30, 40 pessoas na minha casa. Amigos de Codajás, que é o único dia que eu tenho de folga. Então, eles já marcam eles mesmos, às vezes, ou eu, para ir tomar um café comigo. Então, eu tenho prazer em atender. E um amor no coração muito grande. Eu acho que isso aí me motiva.
né? E muitas pessoas gratas e agradecimento em tudo que é lugar. Quando eu vou a Codajás, meus amigos, aqueles abraços daqueles idosos, aqueles agradecimentos de pessoas que eu operei, que eu consegui a cirurgia através de um outro colega, de algum amigo. E a gente sempre faz as coisas sem precisar estar se mostrando, né? Tá tirando foto com pessoas que a gente ajudou. Eu não gosto disso, né? Eu sou de acordo com o que está na Bíblia, que a gente deve dar com a esquerda para que a direita não veja. E eu faço a minha parte. E com isso eu acho que essa energia ainda não acabou, esse desejo no coração. Meu pai morreu servindo a cidade. Ele era o único médico, entre aspas, né? Era a única pessoa que entendia de medicina lá. E meu pai ensinava remédio e ensinava chá também. Eu não sei ensinar chá, né? Que eu não tenho essa cultura, né? Do homeopático, né? Uhum. Não conheço nada de chá, quando a pessoa diz, doutor, e um chazinho, eu digo, olha, essa não é minha área. Uhum. Eu sou alopata, né? E então a minha infância toda foi ver meu pai servindo aquela cidade dessa forma, né? Não tinha dia, não tinha hora, não tinha nada, aquele homem não parava. Ele tinha a atividade dele, né? Criação de gado, mas o dom dele era de servir. E isso aí um dom, isso é um dom mesmo. Isso aí me incentivou muito. E uma outra pessoa muito especial para aquela cidade também, a enfermeira Raimunda Dantas, que fez milhares de partos naquela cidade. São pessoas que deixaram a gente. E hoje eu quero continuar. Eu vou sair da prefeitura, eu vou sair da vida pública, né? E quando eu sair da vida pública, eu vou continuar atendendo o povo de Codajás. Enquanto vida tiver. Enquanto tiver vida. Meu pai foi assim até morrer, dona Raimunda Danta foi assim. E eu não vou ser diferente, de jeito nenhum. O senhor teve muitas alegrias, com certeza, muitos depoimentos de pessoas que tiveram suas vidas tocadas e modificadas, não apenas através da medicina, mas por todo o trabalho que o senhor realizou também em Codajás. Mas a gente não consegue agradar todo mundo. Não. Tem mágoas também, não tem, doutor? Não, graças a Deus eu não guardo mágoa. Eu tenho decepções. A gente se decepciona com algumas pessoas. A gente não consegue entender, né, certas reações, porque a gente é muito diferente. A nossa natureza, né, a nossa formação religiosa, nossa formação familiar, o que a gente aprendeu, né, durante a nossa vida. Eu tenho 60 anos de idade e tem certas coisas que a gente fica magoado, nos magoa, mas sem rancor, sem mágoa, porque senão a gente morre, né, de raiva, de tédio disso. E eu aprendi nessa minha caminhada em Codajás eu acho assim, eu digo isso todos os dias na minha casa para meus amigos: a desonra eu entrego a Deus. É Ele que sabe fazer, né? Porque Ele é um Deus de honra. Ele não tolera a desonra, né? Então, por exemplo, pessoas que te acompanharam durante 8 anos como secretário. Tu era o melhor prefeito do mundo. Aí tu sai do mandato, ele vai para o outro lado político, aí vai falar mal de ti. Isso magoa. Mas também não, nós já somos tratados com relação a isso, porque a gente não fica com isso no coração para querer resolver. A gente não tem rancor, não tem mágoa, a gente tem decepção, né? A gente se decepciona com algumas pessoas. E mangueira só dá manga, né? Às vezes a gente espera, vai cair outra coisa, só vai cair manga, não tem jeito. As pessoas são do jeito que são. E outra coisa também, que isso mostra o caráter das pessoas, né? Isso mostra o caráter. Então, deixa que muitas vezes uma pessoa te decepciona e Deus vai lá e te presenteia com uma família maravilhosa. Entendeu? Tá aqui, meu filho, essa aqui que vai substituir aquela que te desonrou. Isso é maravilhoso. E isso aí a gente tem visto nessa caminhada, nós temos visto muito isso. Para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, esse nosso bate-papo gostoso, eu quero perguntar para o senhor: se eleito novamente, quais são os seus
principais objetivos para essa próxima administração? Há novos projetos, algumas áreas que o senhor dessa vez planeja priorizar? Se perguntar de mim se eu tenho o desejo de voltar para a prefeitura, lógico que tem, né? Sou pré-candidato, desejoso de ganhar a eleição. Quero ganhar a eleição. Quero ser prefeito da minha cidade de novo. E não estou cansado, tenho 60 anos, mas com muito vigor, muitas ideias novas Mas Deus é soberano na minha vida. Na minha vida e na vida da minha família. Ele é soberano. Ele é que vai decidir, né? Ele é que decide tudo. E eu vou encarar o resultado das urnas como vontade soberana de Deus na minha vida. Mas se eu tiver o privilégio de voltar a governar Codajás, a primeira coisa que nós vamos cuidar é da saúde, que está abandonada há 4 anos. Totalmente abandonada. Agora nós queremos fazer melhor do que o que nós fizemos. Já fizemos muito por Codajás, na área de saúde. Para quem era, começamos do zero. Mas nós queremos fazer muito mais agora. Com novas ideias, com estrutura, com outras estruturas e muito melhor do que... Eu quero uma casa de apoio maravilhosa que as pessoas tenham como referência no Amazonas, uma casa de apoio, profissionalizar o máximo que a gente puder esse atendimento, com especialistas de qualidade, né? Porque nós temos recurso para isso, né? O prefeito atual teve recurso para que nenhum paciente de Codajás precisasse procurar o Dr. Link em Manaus. Mas eu também não vou fazer relatório do que eu atendi aqui, que não há necessidade. Mas a saúde em Codajás está um caos, do hospital às UBS. UBS fluvial também. Então, meu primeiro objetivo é cuidar da saúde. O povo precisa ser cuidado. Porque você tendo saúde, você tem tudo. Quando eu dizia para a pessoa que questionava quando o Codajás estava na lama e eu construindo o hospital, construindo o UBS, eu digo, meu filho, eu não vou conseguir atender o seu filho quando precisar no meio da rua. Não adianta eu ter concretozinho bonitinho aí, não. Eu tenho que ter, a cidade tem que estar estruturada. O seu filho vai estudar onde? A gente precisa de creche, a gente precisa de pré-escola, a gente precisa de escola de boa qualidade, a gente precisa de hospital, de UBS, de bons médicos. E depois nós vamos concretar a cidade. Foi assim que a gente foi construindo as prioridades. E a gente vai dar essa atenção para a área de saúde, que hoje é o que nós estamos padecendo mais. Nós estamos vendo os abandonos da prefeitura com relação aos pacientes que vêm para Manaus. Nós estamos vendo o descaso com pacientes graves em Codajás, a dificuldade de médicos especialistas de doenças graves. E essas coisas que nós estamos observando, nós queremos tratar com carinho, com amor e com muita responsabilidade fiscal. Eu quero agradecer. A gente conversava ainda há pouco, antes do início aqui desse nosso podcast. Eu trabalho na rádio Encontro das Águas e é uma rádio que está em um processo de expansão para o interior do Amazonas, e eu recebo mensagens de ouvintes de Codajás. A Rádio Encontro das Águas ainda não tem uma antena instalada oficialmente dentro do município, mas por estar próximo de algum município ali que já recebeu essa antena, alguns ouvintes já nos descobriram lá em Codajás e participam da nossa programação. E da mesma maneira como a gente chega em outros municípios, eu também tive essa vontade, esse desejo. Eu vou convidar alguns amigos que estão, alguns candidatos que estão, pré-candidatos, melhor dizendo, nesse processo agora eleitoral que está aí chegando, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do que já fizeram, do que pretendem fazer, de que maneira que querem cuidar, né, do povo de suas cidades. E eu tive o prazer de conversar um pouquinho mais com você. Muito feliz de saber que você tem planos, né, para melhorar ainda mais o que você já fez durante 4 administrações em Codajás. Quero desejar boa sorte para você, que o povo de Codajás tome a melhor decisão e que tudo caminhe conforme Deus determina. Amém. Na vida de todos. É isso. Muito obrigado, Bob. Obrigado pela sua equipe. Eu fiquei feliz, muito feliz em poder ter compartilhado um pouco
da minha vida aqui no seu programa e também da minha vida, da minha relação com Codajás. Muitas vezes as pessoas questionam a mim, né? E eu digo, você não conhece a minha história. Então, conheça a minha história e você vai ver que não é isso que você está falando. Muito obrigado, que Deus abençoe seu programa, abençoe essa equipe maravilhosa dessa empresa, que faça essa empresa prosperar e que a vontade dele seja estabelecida em Codajás. Nós não trabalhamos contra a vontade de Deus, né? Então, se ele até agora tem nos ajudado e aberto as portas para nós estamos seguindo. Mas ele é que determina todas as coisas. Nós iremos respeitar a vontade do povo de Codajás e pronto, né? A vontade soberana de Deus é que manda, né? E Deus é que nos governa. Ele é o nosso rei. E para minha família, ele é o soberano, ele é tudo para nós. Então, seja feito a vontade dele e o que for, o resultado das urnas eu vou receber como sendo a vontade soberana de Deus para nós. Maravilha. Como eu digo no programa de rádio também, se Deus é por nós, quem terá coragem de se levantar contra nós? É isso. Até um próximo programa, gente. Semana que vem tem mais. Bobcast. O podcast do Bob Lester.